Entre 2020 e 2024, os casos de câncer de próstata cresceram 32% entre os homens até 49 anos de idade, nas estatísticas do Ministério da Saúde. A doença pode ser tratada com sucesso quando diagnosticada desde o início, bem no início. O problema é que o câncer de próstata, na maioria das vezes, não dá sinal, não se manifesta através de sintomas. Por isso, a importância da prevenção. Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe o urologista Dr. Rogério Witwer, de grande experiência no consultório e na sala de cirurgia. Bem-vindo, Rogério. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É, Rogério Witwer, né? Witwer. Corrigindo aqui. Rogério, o câncer de próstata é um câncer que que apavora muitos homens, vamos dizer assim. Mas hoje já não assusta tanto assim. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução da doença, de como as pessoas veem e o que mudou nesses últimos 30 anos. Nós, como médicos, a gente tem uma missão difícil de frequentemente dar más notícias. Mas eu costumo dizer que o câncer de próstata é uma má notícia acompanhada de muito boas notícias. O que eu quero dizer com isso? O que são de más notícias? Ele é um tumor muito frequente. É o segundo câncer mais comum no homem. Perde só para câncer de pele não melanoma. Levou à morte de pelo menos 70 mil pessoas no último triênio. E mais, os estudos mostram que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. A chance geral da gente desenvolver câncer de próstata é de até 20%. É muita coisa. Se você pensar em 6 amigos, você dentro desses, um deles vai ter câncer de próstata ao longo da vida. O que há também de má notícia, isso a gente vê por dados do IBGE, é que os homens se cuidam mal. A expectativa de vida das mulheres é pelo menos 10 vezes maior que a dos homens, 10 anos maior que a dos homens. Isso por quê? Porque as mulheres têm uma cultura de procurar o médico, de fazer prevenção, talvez por... serem mais cuidadosas com a família, exatamente, com os filhos, né? Então, nós homens tendemos a ser mais relapsos com isso. A gente entra na rotina da vida, na luta do dia a dia e vai deixando o cuidado da saúde para situações em que a gente sente algo e venha se assustar com isso. Ocorre que o câncer de próstata, ele é muito silencioso no início, ele não dá sintoma nenhum. O que seria lógico a gente imaginar um sintoma de alerta, que levaria esses homens não precavidos a procurarem, então, o sistema de saúde ou um especialista? Sangue na urina, dificuldade para urinar, dor ao fazer xixi. São sintomas meio que intuitivos, levam a gente a pensar, tem algum problema aqui na bexiga ou na próstata. Que até mesmo sem ser um câncer de próstata, o homem com uma certa idade já começa a ter essa dificuldade. Exatamente, mas é igual pneu de carro, a gente lembra quando ele fura, né? A pessoa lembra da próstata quando sente alguma coisa ali. Ocorre que o câncer de próstata, ele é uma doença que em 85% das vezes, ela se dá na periferia da próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de uma bolinha de ping-pong, numa pessoa mais jovem, e ela está logo abaixo da bexiga, a urina passa por dentro da próstata e depois se encaminha para a uretra peniana. Ela tem o papel de produzir 95%, junto com a vesícula seminal, daquilo que a gente ejacula. Então, o papel fundamental da próstata é produzir o líquido seminal. A doença da próstata, o câncer, se dá na periferia, na porção mais distante da uretra. Então, não dá sintoma nenhum. O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele é assintomático. E aí, como é que você lida com uma doença que é tão frequente e é absolutamente silenciosa no início? Fazendo rastreamento. Fazendo rastreamento. Chegou numa certa idade, vai lá fazer, agora está a partir dos 50 anos, né? Exatamente. Isso que é interessante, o dado desse estudo, é que aumentou em mais de 30% o diagnóstico antes dos 49 anos. Mas não é porque a doença está surgindo em indivíduos mais jovens, mas porque... detectados mais... Exatamente, pessoas mais jovens têm tido uma conscientização maior e têm procurado o urologista para fazer seus exames preventivos. Na verdade, o câncer de próstata é muito mais comum depois dos 65 anos. Então, qual que é o protocolo? A rigor, o screening populacional, a avaliação sistemática anual, deve iniciar-se aos 50 anos. Mas, em indivíduos que têm histórico familiar de câncer de próstata, um parente de primeiro grau, pai, avô, tio, que tenha tido câncer de próstata
especialmente se essa doença se deu quando esse parente era mais jovem, menos de 70 anos, o seu risco é pelo menos 4 vezes maior que o da população geral. Então, esses indivíduos que têm histórico familiar devem começar antes, preferencialmente aos 40 anos, 10 anos antes que a população geral. Não havendo histórico familiar, pode-se iniciar essa avaliação sistemática anual a partir dos 50 anos. Bom, a gente sempre liga a questão dos vários casos, vários tipos de câncer a maus hábitos. Fumar, beber e tal, mas isso aí, quando você fala de mau hábito, é muito difícil, alguém vai chegar, vai te doutrinar, vou fazer uma pregação, mas não fume, não beba, às vezes até você perde o contato, até o médico perde aquela relação mais próxima com o paciente se entrar sem muitos cuidados nessa região aí. Principalmente quando você está tratando com algo que pode afetar a masculinidade da pessoa. Então, eu queria que o senhor falasse do seguinte, antes, o que havia de tratamento? O tratamento, me corrija, porque eu sabia lá no ensino médio, eu já esqueci. Antes era assim, cirurgia e quimioterapia, e assim, a cirurgia, em muitos casos, podia levar ao comprometimento das terminações nervosas do pênis e levar a uma disfunção erétil. O que mudou nesse terreno? Assim? É possível tratar só com quimioterapia, só com medicação? Em que casos? Eu acho que essa resposta entra naquele categorização de boas notícias, né, que vem acompanhadas do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que, se diagnosticada no início, naquela fase em que geral não há sintoma nenhum, ela tem uma taxa de cura que pode se aproximar 97%, 98%. Aqui não existe 100% em medicina, sim, mas é quase 100% dependendo do tipo. Então, o que mudou nos últimos anos é que foram incorporadas técnicas que permitiram um tratamento menos agressivo e mais eficaz, especialmente do ponto de vista de preservação funcional. O que a gente tem tradicionalmente para tratar o câncer de próstata com chance de cura? 2 modalidades, tradicionalmente. A cirurgia de retirada da próstata ou a radioterapia que destrói a próstata. O senhor está falando daqueles grânulos radioativos que se colocam? É isso ou não? Isso é a chamada de braquiterapia. Essa é uma modalidade de radioterapia. É possível? É possível. Então, para facilitar a compreensão, eu tenho um câncer de próstata. É possível curar? Sem dúvida. Mas há 2 modalidades, a grosso modo, hoje, tradicionalmente. Cirurgia ou radioterapia. Então, a cirurgia, a gente pode falar disso daqui a pouco, ela vai retirar toda a próstata. A radioterapia, não. Você vai destruir a próstata com a radiação. Isso pode ser feito com a radioterapia externa, ou seja, a pessoa entra num aparelho, é mapeado tridimensionalmente a próstata, e esse aparelho joga um foco de radiação que queima a próstata e destrói o tumor. A braquiterapia é uma radioterapia de dentro para fora, não de fora para dentro. O radioterapeuta coloca com uma agulha especial várias sementes que emitem radiação dentro da próstata. Então, você tem uma destruição de dentro para fora. Mas a braquiterapia, especialmente, ela tem uma indicação em casos específicos, né? Próstatas menores, tumores menos agressivos. O que é padrão é a radioterapia convencional. O que define se o melhor tratamento seria a cirurgia ou a radioterapia é o perfil, habitualmente. A grosso modo, para falar de maneira mais simplista, a cirurgia ela é primeira opção para pacientes mais jovens com uma expectativa de vida maior. Por quê? Quando você acompanha... A probabilidade de metástase do câncer se de espalhar recidiva desse tumor é um pouco maior na radioterapia no segmento de médio e longo prazo. As metástases são mais em osso e pulmão, é isso? A linha geralmente da próstata vai para os gânglios ali locorregionais, das cadeias internas, e de lá geralmente para os ossos. Mas olha que interessante, Paulo, mais uma boa notícia. O câncer de próstata, habitualmente, ele tem uma evolução muito lenta. Enquanto cânceres muito agressivos, como o de pâncreas, essa evolução é de meses. É outro silencioso, esse é terrível, né? E extremamente agressivo, porque quando se diagnostica, geralmente já espalhou. O câncer de próstata, a história natural dele é que esse nódulo... Existem alguns estudos interessantes que mostram que para ele atingir 1 centímetro pode levar até 15 anos de tamanho. Então ele cresce muito lentamente.
A metástase, a partir do início do tumor, sugere-se que ela surja depois de 5 anos do início do tumor. Da metástase até um eventual óbito, se não for feito nenhum tratamento, leva-se mais 8 a 10 anos. Então, assim, a gente só pensa em tratar, na verdade, um indivíduo de uma forma mais agressiva quando a expectativa de vida dele é maior que 10 a 15 anos. Uma pergunta aqui, doutor. É claro que todo mundo teme a cirurgia. Tirar a próstata, meu Deus do céu, é quase que é igual a ter disfunção erétil ou um risco enorme de acontecer isso. O protocolo de recomendar a cirurgia mudou em função, com relação à faixa etária? Assim, tipo, determinado tamanho de tumor, determinada especificidade, pode-se tentar adiar um pouco a cirurgia ou não adotá-la? Excelente pergunta. O câncer de próstata, eu costumo dizer que é igual raça de cães. Você tem o pitbull, mas tem o luluzinho. Câncer de próstata é assim também. Cachorrão de 73 anos, por exemplo. A gente tem cânceres de próstata, são a minoria, que são muito agressivos, crescem muito rapidamente, têm um prognóstico ruim, mas eles são exceção. A maior parte deles tem um crescimento lento e progressivo. Então, o que ocorre aqui? Se você, vamos imaginar uma história, um amigo seu, o PSA subiu um pouco, foi fazer uma investigação, encontrou-se câncer de próstata. Mas a biópsia mostra que é o luluzinho, é o câncer de próstata menos agressivo. A gente chama de ISUP-1, é grau 1 de agressividade. É International Society of Urologic Pathology. É uma sigla que criou uma categorização dos cânceres de próstata. ISUP, né? ISUP, de acordo com a sua agressividade. Vamos dizer que se encontre um tumor ISUP-1, que é o mais leve. A tendência no mundo todo, se ele tiver critérios de baixa agressividade, nódulo único, um PSA baixo, essa agressividade menor, que nem se opere. Você faz o que se chama de vigilância ativa. Esse paciente vai seguir com um urologista, repetir a biópsia depois de 1 ano para ver se confirma isso, 6 meses a 1 ano, e manter um acompanhamento que pode ser pela vida toda. E ele tem até 60% de chance de que isso continue assim pelos próximos 30 anos. Doutor, até mesmo os leigos já sabem que hoje existe a imunoterapia, e que isso depende de quando se faz a biópsia de um tumor, esse resultado já vai para o laboratório para ser confrontado com o tipo de tumor que é. E isso também avançou nessa parte laboratorial dos cânceres de próstata? O que tem avançado muito, primeiro, é a pesquisa de outros marcadores que possam ter uma acurácia maior que o PSA e a avaliação de estudo genético. Então, quais são os marcadores genéticos que permitam a gente dizer esse aqui é o mais agressivo e a gente tem que tratar agressivamente, ou esse tumor é daquele de agressividade menor? A característica de marcadores. Então, existem já um mapeamento, existem exames que estão sendo incorporados na rotina, e especialmente naqueles pacientes em que você tem um histórico familiar que sugira alguma agressividade maior, você tem que decidir, esse paciente eu vou operar ou eu posso acompanhá-lo um pouco mais. Então, a gente pode pedir exames para caracterizar melhor isso. 2 outras perguntas. Nos cânceres de próstata, nos tumores de câncer de próstata, é possível já se utilizar, fazer a imunoterapia antes de fazer o tumor diminuir, o imunoequínio, antes para que o tumor diminua de tamanho e depois se opere? Não, né? Não, na prática não existe esse tipo de tratamento ainda incorporado, né? Existem estudos nesse sentido, mas você falou da forma de tratamento que mudou e a grande preocupação com a preservação da função sexual. Certo. E aí eu falo, esse tipo de neoadjuvância ou adjuvância no tumor com medicamentos acaba sendo pouco utilizado hoje, não se encontrou algo que seja efetivo. O que é usado às vezes é você fazer um bloqueio hormonal antes da radioterapia, porque com o bloqueio hormonal ele aumenta a sensibilidade da radioterapia ao tumor. Mas para a cirurgia, o que foi o grande mudança de paradigma foi a introdução da cirurgia robótica na prostatectomia, na cirurgia. O acesso muito mais seletivo às estruturas ali para evitar que... E não deixa de ser um teste de humildade, assim. Eu tive o privilégio de ter uma formação numa universidade pública, eu sou formado na USP em Ribeirão Preto, tive uma formação muito sólida naquilo que na época era a cirurgia tradicional aberta.
Então, pode ser via abdominal ou transuretral? Na verdade, a transuretral ela não serve para câncer, ela serve para tratar o aumento benigno da próstata. Quando se fala de câncer, é a retirada completa da glândula, e aí ela é ou por via minimamente invasiva laparoscópica, /robótica, ou aberta. Então, você tira a próstata toda e reconstrói a bexiga na uretra. Mas o que eu ia dizendo? A técnica tradicional aberta sempre foi o padrão. E eu me julgava um bom cirurgião aberto, que é da minha formação, com número de casos bons e bons resultados. Aí chega a cirurgia robótica, ela começou no Brasil em 2008, e foi sendo gradativamente incorporado. Eu lembro que um grande amigo meu, da USP na época, me falou da cirurgia robótica em meados de 2008. Eu falei, isso não vai vingar no Brasil, mas não é para a nossa realidade. Mas exige uma outra formação também, exatamente. Né? E aí vem a questão exige um passo de humildade. Você tem que voltar atrás e fazer todo um treinamento nesse sentido. É como um brevet de piloto de avião. Você tem que fazer um estudo teórico grande, depois tem todo um treinamento em simuladores. Hoje já tem... volta todo... Exatamente. Hoje os centros de formação são no Brasil, mas quando eu comecei a fazer cirurgia robótica, a gente tinha que ir para o exterior, ficar um tempo lá, você treina em modelos animais, e depois você volta, aí você começa a operar com um proctor, que é o piloto mais experiente do seu lado, até você ter o brevet de voo solo para operar sem a necessidade de proctoria. Mas isso mudou. Por quê? Ela não é significativamente melhor do ponto de vista oncológico, para cura. Mas, com o robô, você consegue separar os feixes nervosos que correm bem na base da próstata, lateralmente à próstata, e com isso você permite-se preservar melhor a função sexual. Doutor, parte dessa nossa entrevista aqui deve, assim, por uma questão assim, de cidadania mesmo, informar para desmistificar certas coisas. Assim. Existe alguma relação entre o câncer de próstata e a vasectomia? Zero. Nenhuma associação. Nenhuma associação. Você falou de fatores de risco, na verdade não tem nenhum encontrado. Cigarro não tem nenhum link direto associado ao câncer de próstata. Hábitos de vida ruins sempre tem um potencial carcinogênico maior, né? Fumo, gordura saturada, mas é do ponto de vista geral para a oncogênese, para a formação de cânceres. O fator de risco associado, descrito para o câncer de próstata é a idade, porque ela é mais comum após os 65 anos, e histórico familiar. Agora, do ponto de vista do paciente público, ainda não, a cirurgia robótica ainda não está disponível no SUS, né? ou pelo menos em muitos hospitais do SUS, né? O que falta para isso? O que seria recomendável? Na verdade... São recursos financeiros? Pois é, a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde já deu um parecer agora, esse ano, favorável à incorporação da prostatectomia robótica no Sistema Único de Saúde. Ela já está presente em alguns hospitais de referência, né, públicos. De memória, eu posso falar da USP de Ribeirão Preto, tem o ICESP em São Paulo, tem o Hospital do Amor em Barretos, no Rio Grande do Sul também, mas eles ainda não estão codificados dentro do sistema. Então, os hospitais trabalham oferecendo essa cirurgia, mas isso ainda não está codificado. Mas houve o parecer positivo, isso está em processo de implantação e a Agência Nacional de Saúde Suplementar deve acompanhar isso junto aos convênios posteriormente. Agora, doutor, nunca é tarde demais para a gente alertar as pessoas para que tudo isso pode ser evitado, todas as melhores práticas podem ser adotadas desde que as pessoas façam o rastreamento, façam o exame anual, né? E cá para nós, todo mundo foge do toque retal, né? Aquela coisa mesmo, dedada e tal, aquela né? Todo mundo, aí é piada, isso, mas não há nenhum... Se você analisar as possibilidades de uma pessoa desenvolver um câncer silencioso, que é uma coisa extremamente, é um risco muito grande, né? E vai depender de um preconceito, porque você não faz, não digo que seja agradável, mas assim, o que custa fazer isso, né? Veja só, por que do toque retal em pleno 2025? O PSA, lembra, a gente falou, é o marcador principal, ele é o exame principal que se faz no sangue. Agora, o PSA ele falha em cerca de 20% dos casos, ou seja, em até 20% dos casos, o que é significativo, você pode ir no médico, ele pede só o PSA está baixíssimo. Abaixo de 5 é considerado Na normal? verdade, o ideal é abaixo de 2,5
Até 55 anos, com indivíduos de até 55 anos. Até 4 no máximo acima disso, tá? Mas existem outros parâmetros também. Quanto o PSA sobe de um ano para outro, tem um limite para isso. Mas, enfim, se você vai ao médico, faz só o PSA, ele está normal, você não tem nenhum sintoma e para por aí, há um risco de até 20% de você ter câncer de próstata sem saber. Como é que a gente descobre esses tumores? Aí que entra o toque retal. Assim como no câncer de mama a mulher faz a palpação e aquele nódulo chama atenção para possível doença, no toque, que é um exame que dura de 5 a 7 segundos, pode ser uma eternidade na cabeça da pessoa, mas dura de 5 a 7 segundos, a gente apalpa a próstata e a gente sente alterações de textura, nódulo. Vou te contar uma história real que aconteceu no meu consultório recentemente. Veio um pai de um amigo meu, médico da mesma faculdade onde eu vim, ele fez os exames, PSA 0,8, muito baixo, nenhum sintoma. Eu falei, doutor, vamos fazer o toque? Ele falou, Rogério, para quê? 0,8. 0,8. Meu PSA tinha 76 anos, inteirão. Meu PSA está menor que 1. Falei, doutor, expliquei a ele. Olha, existe esse risco. Fiz o toque, eu senti alguma coisa, não era propriamente um nódulo, mas uma irregularidade. Aí eu pedi uma ressonância, na ressonância mostrou uma área de suspeição mesmo. Foi feita a biópsia, havia câncer de próstata e ele foi operado e hoje está curado. Por que a indicação de operar se ele já estava nessa idade, assim, 76 anos? Depende da expectativa de vida. Veja bem, a gente só não indica um tratamento radical se a expectativa de vida é menor que 10 anos para um tumor que não seja extremamente agressivo. Então, ele, 76, inteirão, a expectativa de vida dele é de mais de 20 anos, né? É uma pessoa que pratica esporte, tem uma vida saudável, então deve ser tratado da maneira mais radical possível para a retirada do tumor. Agora, uma outra questão aqui. O senhor falou antes no Proctor, naquele monitor, aquele que ensina os outros a fazerem. A gente sabe que a habilidade, quer dizer, é até estranho, porque no momento em que a técnica e a ciência, a tecnologia, os equipamentos, tudo avança muito, o simples toque, né, o diagnóstico inserindo o dedo, né, e palpando, fazendo aquele toque. Né? Mas isso também exige treinamento do profissional. Sim. Não é qualquer um que vai aprender. Como é que é feito esse treinamento? Não tem nada de jocoso nisso. É importante mas porque depende da habilidade. Eu sou grato até hoje aos inúmeros brasileiros e pacientes lá do HC, em que eu entrava na sala como residente de urologia, junto com o professor, entrávamos eu e mais um ou dois, o professor muito respeitosamente falava, olha, meu senhor, o senhor está no hospital escola, o senhor está tendo um atendimento de excelência, mas eu preciso da sua colaboração para que os médicos aqui aprendam a fazer o exame. Então, o professor tocava, pegava na nossa mão, a gente tocava. Então, esse paciente nos permitiu aprender. Um benemérito. Com o desconforto dele, ele permitiu que eu tocasse logo depois de um professor muito experiente e eu aprendesse ao longo de vários sacrifícios de pessoas que se propuseram a isso. Não tem como ser de outra forma. Não tem como ser de outra forma. Né? Não existe outra forma. Doutor, então, eu queria que o senhor desse um recado ali para os nossos espectadores naquela câmera ali, chamando para o rastreamento, chamando para o exame corriqueiro e para o exame que todo ano as pessoas os homens de mais de 40 anos façam. Veja bem, eu estou vivendo uma fase especial da minha vida, eu tenho 52 anos, fui pai aos 50 por adoção e isso mudou muito a minha perspectiva, que já era intensa sobre o valor da vida, né? Hoje eu quero ter saúde por pelo menos mais uns 30 anos para ver meu filho crescer. Eu tenho certeza que você também quer ter saúde para cuidar de si e da sua família. A partir dos 50 anos, e se houver caso na família a partir dos 40 anos, você deve ir ao urologista. Faça o seu exame. É uma medida simples e diante do imenso valor que é a vida e a possibilidade de, na pior das hipóteses, aparecer uma doença, você passar por um tratamento que é curativo, essa opção é inestimável, tem que ser feita, tem que procurar. Doutor Rogério, muito obrigado. Obrigado, excelente o seu depoimento aqui, a gente fica emocionado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre esse assunto super importante. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube.
Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.